Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar no capítulo 5, as estruturas organizacionais. Nós já trabalhamos, então, dentro da USM, na parte de organização. Nessa unidade, nós vamos ter a oportunidade de conhecer e diferenciar as 5 estruturas organizacionais de Lichtenberg, identificar as principais características dessas mesmas 5 estruturas. Quando falamos de design operacional, organizacional, estamos referindo à relação entre os mecanismos de coordenação do trabalho, que ao assumirem diversas configurações, geram diversos tipos de estruturas. Não é difícil imaginar que essa multiplicidade pode gerar problemas, especialmente considerando a quantidade de negócios e cenários diferentes onde as empresas atuam. Já pensou na quantidade de tipos organizacionais necessários para descrever todas as empresas? Então, Metzenberg resolveu o dilema propondo uma categorização a partir da utilização de mecanismos de coordenação e parâmetros do design organizacional. Uma estrutura simples é a configuração mais simples delas. Todas as organizações começam com a ideia de uma pessoa, na qual toma as primeiras decisões para transformar num empreendimento. Essa estrutura é enxuta, com nenhuma ou pouca assessoria ou tecnoestruturas. Perceba que não há uma divisão rigorosa do trabalho e não existe alta diferenciação entre as unidades. A hierarquia tende a ser reduzida. Destaque para o caráter orgânico, com baixa formalização do comportamento e o uso mínimo de planejamento e treinamento. Sendo tão enxuta, fica a dúvida: como coordenar o que é feito? O mecanismo utilizado é da supervisão direta, com poder centralizado na cúpula administrativa, isto é, poucas pessoas tomam as decisões, normalmente o próprio dono participa das operações. Saiba que esse tipo de estrutura costuma existir em empresas iniciantes e pequenas, com sistemas administrativos que não exigem técnica elevada ou sofisticada. As estratégias são centralizadas no executivo principal, o que representa uma vulnerabilidade, pois depende literalmente da saúde e capricho de um indivíduo. Então, aqui eu tenho uma estrutura simples, um mecanismo de coordenação, uma supervisão direta. Parte principal da estrutura possui uma cúpula estratégia, então aqui eu tenho uma pessoa na cúpula e uma linha de estrutura. Parâmetros de design centralizado, uma estrutura orgânica. Então, o mecanismo está girando de uma forma centralizada. Segundo, a burocracia mecanizada e uma burocracia profissional. No dia a dia, o termo burocracia é usado como sinônimo de serviços prestados por órgãos públicos. Mas o que seriam essas estruturas burocratizadas? São as organizações mais próximas à teoria de Max Weber, ou seja, elevada padronização de atividades e hierarquias bem definidas. Temos dois tipos básicos, diferenciados pelo mecanismo de coordenação ou pelo domínio de uma das partes da estrutura. Assim, enquanto na burocracia mecanizada a coordenação é feita pela padronização de processos de trabalho,
No tipo profissional, as habilidades são padronizadas. Enquanto na primeira, tecnoestrutura analista de processos domina, na segunda, um núcleo operacional, elevado grau de conhecimento, impera. A burocracia mecanizada possui tarefas operacionais rotineiras, altamente especializadas, procedimentos formalizados no núcleo operacional, proliferação de normas, comunicação formalizada, grandes unidades operacionais, poder de tomar decisão centralizado e estrutura administrativa com nítida distinção entre linha e assessoria. Os exemplos mais comuns desse tipo de burocracia mecanizada são as fábricas. Então, tem um trabalho rotineiro e repetitivo e também funcionam bem em órgãos públicos, como, por exemplo, o Correio. Já a burocracia profissional é descrita como uma estrutura com base na coordenação pela padronização de habilidades e parâmetros de design associados, com treinamento e doutrinação. Contrata profissionais especializados, devidamente treinados e doutrinados, para o núcleo operacional e depois concede-lhes considerável controle sobre o seu próprio trabalho. Onde encontramos exemplo desse tipo de burocracia? Universidades e hospitais são exemplos de burocracia profissionais. Nessas organizações, o elevado conhecimento técnico do nível operacional faz com que ele seja a parte principal da estrutura. Perceba, então, nessa figura, as diferenças entre duas burocracias. A mecanizada, mecanismo de coordenação, padronização do processo de trabalho. Parte principal da estrutura, a tecnoestrutura. Parâmetros de design, formalização do comportamento, especialização nas tarefas, tanto na horizontal quanto na vertical, agrupamento por função, centralização vertical, descentralização horizontal. Já a burocracia profissional, mecanismo de coordenação, agora eu tenho padronização de habilidades. Parte principal da estrutura, o núcleo operacional. Parâmetros de design, treinamento, especialização horizontal das tarefas e descentralização vertical e horizontal. Uma diferença relevante é o ponto de criação dos padrões, utilizados como principal mecanismo de coordenação. Na burocracia mecanizada, a tecnoestrutura desenha padrões que devem ser executados pelo núcleo operacional, sob o controle de uma linha intermediária. Por outro lado, os padrões de trabalho das burocracias profissionais têm forte influência nas regulamentações profissionais. Se no primeiro caso a autoridade tem como base a hierarquia do cargo, no segundo, a base é o conhecimento especializado. A forma divisionalizada. Enquanto as burocracias são o tipo mais comum de estrutura no setor público, no setor privado predominam as corporações divisionalizadas.
Como elas funcionam? Para acompanhar a rapidez das mudanças das necessidades e tendências do mercado, o poder é distribuído, saindo do topo da hierarquia e indo para linhas intermediárias, diferenciadas por alguns tipos de classe: clientes, mercado, localização, são 3 tipos de exemplo. Uma empresa multinacional de produtos de higiene e limpeza, com operações em grandes filiais regionais, Brasil, Argentina, e que adota estratégias diferenciadas de produção e marketing por tipo de produto: higiene pessoal, limpeza pesada. Então, esses são exemplos clássicos da estrutura divisionalizada. Nestas estruturas, a gestão central permite autonomia para que as divisões tomem suas próprias decisões e monitorem os resultados das decisões. Ou seja, o mecanismo de coordenação adotado é a padronização de resultados e o parâmetro de design usado é o sistema de controle de desempenho. Aqui o nosso exemplo, então, de forma divisionalizada. O mecanismo de coordenação agora é a padronização dos resultados. Parte principal da estrutura, as linhas intermediárias. Parâmetros de design, um agrupamento baseado em mercado, sistemas de controle de desempenho e descentralização agora de forma vertical. Então, eu tenho mais linhas. Aumentou uma linha intermediária. Uma das principais diferenças da forma divisionalizada em relação às demais configurações é a importância do ambiente para a estrutura. O que isso significa? Como é mensurado pelo resultado, o ambiente onde opera não pode ser nem muito complexo, nem muito dinâmico, pois nesses ambientes a padronização de resultados não pode ser facilmente adotada. A padronização, qualquer que seja a sua natureza, reduz a flexibilidade. Por isso, não combina com ambientes dinâmicos ou complexos. Perceba que todas essas estruturas estudadas até agora apresentam uma fraqueza em comum: a dificuldade de lidar com ambientes complexos e dinâmicos, que requerem um foco em inovação. Para enfrentar esse problema, Mitzberg propõe uma quinta estrutura, a adocracia. Uma das principais diferenças da forma divisionalizada em relação às demais configurações é a importância do ambiente para essa estrutura. A adocracia é uma das mais novas e complexas dentre as 5 propostas de Mitzberg. Ela sugere para romper padrões em mercados inovadores. Ora, quem se dispõe a inovar e romper padrões não pode basear suas estruturas em padrões. Por isso, a adocracia é a configuração que menos se apoia nas ferramentas e conceitos clássicos de administração. Mitzberg descreve a estrutura como altamente organizada, com pouca formalização do comportamento, especialização do trabalho altamente horizontalizada, baseada em treinamento formal, tendência a agrupar especialistas das unidades funcionais, divididos em pequenas equipes de projeto, que visam a execução de um trabalho específico, confia nos instrumentos de interligação para encorajar o ajustamento mútuo, mecanismo-chave de coordenação e adota a descentralização seletiva das equipes localizadas em vários pontos da organização, envolvendo vários grupos formalizados por gerentes de linha, especialistas operacionais e assessores. Ou seja, estamos falando de uma estrutura altamente flexível. Agora nós temos aqui um artigo, vocês podem copiar ou clicar aqui, ele vai direto para o artigo, que fala sobre gestão de recursos humanos na adocracia, um estudo de caso de uma empresa de consultoria. Os autores avaliam como a estrutura da adocracia afeta a gestão de recursos humanos nas empresas. Adocracia, mecanismo de coordenação, ajustamento mútuo, parte principal da estrutura, assessoria de apoio, parâmetros de design, instrumentos de interligação, estrutura orgânica.
descentralização seletiva, especialização horizontal do trabalho, treinamento, agrupamento funcional e baseado no mercado. Aqui nossas bibliografias. Até a próxima.